também sobre seus filhos. Nós declaramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E eu estou muito feliz nessa noite. Eu tenho brincado, eu já zoei ele, gente, eu já fiz assim, tudo que você imaginar. E hoje não vai ser eu que vou pregar, eu estou muito feliz. Porque hoje vai ser o Henrique. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Henrique. Se no fim você quiser zoar, você pode. Mas eu estou em especial muito feliz. Não vou puxar seu saco não, porque senão exalta muito, né? Mas eu lembro, gente, eu dou muito testemunho do Henrique. Eu vou te expor publicamente, que aí todo mundo quando souber, eu estou dando testemunho dele. Gente, o Henrique me deu muito trabalho. O Henrique me matou de raiva. O Henrique, em 2021, eu queria enforcar ele. Então, ele pregar aqui hoje é um sinal de que, sabe assim, eu só quero matar ele em outras áreas agora, só quero enfocar ele em outros lugares, que só mudou o problema, mas agora eu devolvi o problema. Agora, quando ele quiser me perturbar, eu falo, vai pregar, que aí ele resolve, aí ele passa mal estudando, fazendo a palavra, aí ele me dá sossego. Isso é para você crer, gente, tem esperança. Há esperança para o perdido. Há esperança. Ah, mas eu acho que ele pode dar um dia o testemunho. Há esperança. Gente, você pode aplaudir você pela vida do Henrique que vai pregar hoje? Meu querido, que Deus te use, te abençoe. Foi benção demais. Aleluia. Que maravilha, gente. Legacy cheio hoje, olha só. Cheio de jovem aí que vai virar a noite aqui fazendo o quê? Vocês têm violão e tem tudo aí, né? Claro. Ou vocês querem que eu venha pra cá fazer isso com vocês? Ixi! Agora eu sou velho, eu sou pai de família, agora eu não aguento mais nada não, gente. Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. O pastor me chamou para trazer uma palavra aqui para o Legacy, para vocês que estão aqui hoje. E eu creio muito que se eu estou aqui, que se vocês estão aqui, é para um propósito gigante, que é que uma mensagem seja passada através da minha vida. E eu espero que vocês recebam aquilo que eu vou tentar passar aqui. Eu espero que o Espírito Santo se mova e flua nesse lugar essa noite, porque se eu conseguir, de alguma maneira, passar para vocês pelo menos a metade da pedrada que eu levei as 2 últimas semanas, vai ser bênção demais. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre posicionamento, e eu estava muito na minha cabeça sobre posicionamento, e encontrei um amigo, e um amigo disse para mim que, Henrique, não adianta só posicionamento, e a gente também precisa obedecer. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O nosso tema é essa palavra aí. Quem é que fala isso daqui? Quem é que vai no Hope? Ó. Culto inglês, gente, pelo amor de Deep. Quem aí é do Deep, que fala fluente inglês, me fala a pronúncia dessa palavra. Unbroken. Inquebrável. Ok. Eu estava até agora sentado aqui, pensando, esse é o tema, né, das últimas pregações, é uma série que nós temos de palavra, e eu precisava do tema do tema. E o tema do tema que Deus colocou no meu coração agora sentado aqui nessa cadeira, que eu estou há uma semana pensando, é inquebráveis rumo ao extraordinário. E no final dessa palavra vocês vão entender o porquê. Deus tem falado muito comigo a respeito disso. No final eu vou falar mais sobre isso, mas quem aqui crê que tem algo gigante para acontecer? Me arrepia todo. Tem algo muito grande chegando. E em nome de Jesus eu vou conseguir passar isso aqui para vocês, espero que todos entendam. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque a tua casa está cheia, Pai. Tu sabes, Deus, que nós nos juntamos em amigos, Pai, para orar também em propósito ao Legacy, que o Legacy agora vai entrar em uma nova fase, Pai. E nós estamos aqui fazendo a tua obra, que o teu Espírito Santo, Deus, flua nesse lugar. Se eu estou aqui, Pai, e se cada pessoa está aqui, é porque tu tens uma mensagem para passar, Pai, através da minha vida, através da minha boca, Pai, para cada pessoa que está aqui. Então ministre, Deus, em nome de Jesus, o coração de cada um e me use, Pai. Me esvazie, Pai, nesse momento, esvazie de mim, Pai. Preencha, Deus, da tua presença, que é o melhor que nós temos hoje nesse mundo tão cruel, Pai, esse mundo tão difícil, em meio a tantas dificuldades, e quando nós estamos contigo, tudo fica mais leve.
Quando nós estamos contigo, nós nos sentimos e nós ficamos inquebráveis, Pai. Em nome de Jesus, Pai, conduza essa palavra. Amém. Gente, nós vamos falar aqui agora. Eu tenho 5 pontos para falar com vocês, e o primeiro deles é posicionamento, como eu já havia dito. E a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel 17, 32 ao 40. Eu vou passar alguns textos aqui, provavelmente o pessoal vai pôr aqui os versículos, porque eu vou tentar agilizar isso aqui mais rápido, para a gente não perder aqui tanto tempo. Mas são mensagens importantes. Vamos lá, 1 Samuel 17, 32 ao 40. Quem conhece aqui a história de Davi? Todo mundo conhece o tal do Davi, né? Pronto. Davi era o pastorzinho que estava lá, o ruivinho, cuidava das ovelhinhas e matava uns leões de vez em quando. E uns ursos. Eu acho engraçado porque a gente vai ver uma parte aqui onde ele fala para Saul que eu já matei urso, já matei leão, o que é o Golias? E eu penso, o que é um urso e um leão? Eu já ia ficar ali. Não ia chegar no Golias, esquece, isso não tinha possibilidade. Então Davi era bom mesmo. Lá no versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul, quando ele chegou lá onde estava Golias fazendo um monte de medo no povo lá, nem o Saul que era rei não ia batalhar com o Golias, estava todo mundo morrendo de medo. O pai de Davi mandou ele levar marmita lá para os irmãos dele, que também estava tudo com medo do gigante, e ele chegou lá e se posicionou. Davi se posicionou e disse para o rei Saul. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. E Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. Eu acho engraçado isso aqui, eu vou bater no gigante, eu tomo conta das ovelhas, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou matar esse cara fácil, eu sei o que eu estou fazendo aqui, é simples. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro ao rebanho, um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu, está bem, então vai, e essa parte agora vocês conhecem, que Saul deu lá a armadura para ele ir lutar, ele pôs aquilo, não conseguiu nem sair do lugar, ele não sabia nem andar com aquilo. Então Davi, como um cabra macho, fez o quê? Tirou aquela armadura toda, e foi assim como eu estou, se calhar até com menos roupa, não sei. O homem é corajoso, se posicionou. Lá no versículo 45, do 45 ao 47, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Davi se posicionou, ele era o mais coitadinho lá, segundo os irmãos, segundo a família, segundo o pai, ninguém acreditava nele. Só que quando a gente se posiciona em Deus, acontece algo extraordinário. Eu posso ser pequeno, mas Deus não tem tamanho. Deus não tem limite, a força dele não tem limite. E nele nós somos fortes. E existe uma situação aqui, agora eu acho que começa a ficar um pouco pesada talvez a nossa conversa, pelo menos para mim, porque eu apanhei muito com aquilo que eu estou vendo aqui hoje.
Porque se nós não nos posicionarmos, lá em Mateus 12:30 diz que quem não é por mim, é contra mim. Se eu não me posicionar com Deus, na fé, estar neutro é derrota. Quem não se posiciona com Cristo já está contra Ele. Se nós não nos posicionarmos hoje para viver o extraordinário que vai vir, nós não vamos viver o extraordinário, no máximo nós vamos olhar de longe. Tem algo grande chegando, nós precisamos nos posicionar. E eu quero falar só um pouquinho, brevemente, rápido, para vocês entenderem o porquê que eu estou apanhando tanto com isso. Eu cheguei aqui em Portugal em 2019, sou nascido dentro da igreja, me casei com a minha primeira namorada que está aí, agora a gente tem uma linda neném de 2 meses e 1 dia. Nós viemos para Portugal em 2019, recém-casados, decidimos um pouco antes de vir para cá mudar de vida, por mais que nós já estávamos na igreja, nós decidimos viver em Cristo, né? Porque eu nasci dentro da igreja, mas nunca levei aquilo a sério como deveria, e chegou um ponto que nós não aguentamos mais e quisemos mudar de vida. Nós nos posicionamos, foi a primeira vez que eu me posicionei como um homem na minha vida, eu acho. E desde então nós temos vivido grandes coisas. Nada foi tudo, não foi tudo muito fácil, nós continuamos tendo dificuldade, nós continuamos aprendendo, continuamos dando cabeçada, continuamos errando, e assim está até hoje. Porque nós somos humanos e continuamos errando e vamos continuar até a glória. Mas Deus está conosco, e com Deus nós temos a consciência do nosso erro, do nosso pecado, e nós podemos pedir perdão, e quando nós pedimos perdão, Deus está de braços abertos, nos esperando para nos perdoar e nos dar mais uma chance. E a gente faz de novo e assim continua. Eu cheguei em Portugal, eu e a minha esposa, sem pretensão de nada. Deus, por algum motivo, olhou para mim e disse: tu tem que ter um negócio. Então Ele me deu um negócio, eu vou resumir isso aqui demais. Dentro de uma garagem a gente começou. Esse negócio, depois de 5 anos, virou um negócio muito grande mesmo. E depois de 1 ano, aquele negócio muito grande, muito maravilhoso, que eu chegava lá todo dia, olhava e eu falava: meu Deus, o que é isso? Como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui? E um dia... Gente, eu só pedi um favor, alguém consegue pôr um pad aqui? É que eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo. Chegou um dia que eu brinquei com Deus. Eu via as histórias aí daquele monte de homem milionário, bilionário, que largou tudo para virar missionário e ir para o meio do mato e fazer a obra de Deus. E eles deixavam suas empresas, deixavam tudo. E isso é lindo e maravilhoso. A gente vê isso é lindo e maravilhoso e a gente admira. E um dia, falando com Deus, eu disse para Deus assim: gente, isso é brincadeira, é eu e Deus, a gente é brother, tá tudo bem. E eu falei para Deus assim: tu não é nem doido de fazer um negócio comigo, de me pedir o meu negócio agora. Isso já ardia no meu coração. Por que eu falei isso, gente? Não é porque eu estava com medo de perder o meu negócio. O meu temor era da minha resposta diante do pedido dele. Isso começou a mexer comigo. Passou 1 ano, nós entramos no nosso negócio, dia 29, assinamos contrato com um fornecedor muito grande, dia 29, eu acho, de janeiro de 2024, e no dia 1º de fevereiro de 2025, exatamente 1 ano depois, eu tinha entregado a minha sociedade para o meu sócio. Aquele negócio que iniciou dentro de uma garagem, que eu falei: Deus, tu não é nem doido de fazer um negócio desse comigo, com medo de mim, não de perder o negócio, com medo da minha resposta, que é o que eu já falei para vocês. Mas glória a Deus, aconteceu, Deus pediu, e eu dei. E depois que eu me posicionei, isso foi, para mim, marcou e vai marcar o resto da minha vida, porque esse é um marco na minha vida. E eu creio e falo para vocês que talvez por causa dessa obediência, a gente vai entrar já na obediência, eu acho que talvez isso tenha contribuído muito para eu estar aqui hoje. Para eu aceitar aquilo que Deus tem para mim. Para eu começar a acreditar que Deus, Ele é bom de verdade. Não é de ser bondoso que eu estou falando. Ele é bom no que Ele faz, Ele trabalha muito bem.
Só que eu sempre acho que Ele não é capaz de me mudar. Eu sempre acho que não tem, Deus, tem tanta gente top por aí, não dá, o Senhor não vai dar conta. E aí vem a transformação. Quando nós nos posicionamos, quando nós entendemos, quando nós nos entregamos, há a transformação de Deus na nossa vida. E meus irmãos, quando a gente permite que isso aconteça, é bonito de ver. É assustador, mas é bonito. É bom. É bom a gente se posicionar e sentir que cada vez que o pastor Rafael pedia para eu vir aqui trazer uma palavra de dízimo e oferta, eu senti que eu dei um passo assim, ó, desse tamanho. Não é um passo de 1 metro. É a gente sentir a presença de Deus e falar, Deus, eis-me aqui, e a gente conseguiu. A gente, porque quem que sou eu? Eu não sei falar, eu estou aqui tremendo igual uma vara verde. Mas eu creio que se Deus me colocou aqui, foi porque eu me posicionei, foi porque eu obedeci a palavra dEle, eu obedeci o direcionamento dEle, e hoje eu acredito que sim, que Ele é capaz de me transformar. E se Ele é capaz de me transformar, Ele é capaz de transformar todos vocês. Eu creio nisso. Então, algo muito interessante, que é quando a gente percebe que as coisas vêm de Deus, eu fiquei mais ou menos 30 dias para tomar a decisão que era deixar o meu negócio, que a gente criou na garagem, que virou, que aquilo era a minha aposentadoria para o resto da minha vida, e a gente achava que estava tudo lindo, maravilhoso, agora é só ir para o culto e 100% Jesus, e está feito. Esperar envelhecer e glória. Coitado de mim, gente. Minha nossa. Chegou o momento da decisão. Deus foi apontando, foi apontando, foi apontando. E aquilo ardia no meu coração. Só que eu precisava falar para aquela linda ali, que estava grávida, que estava na hora de eu pegar o nosso ganha-pão e fazer assim. Como que um pai de família, não sei se eu já era, ela estava grávida, eu acho que sim. Eu já pensava em como é que eu ia comprar leite, então eu já era pai. Como que eu ia, de uma maneira muito tranquila, dizer para ela, sabe o lugar que tu trabalha, que é nosso, que é aquilo que a gente construiu? Sabe esse lugar onde a gente tira o nosso sustento, onde a gente faz nosso passeio, onde a gente faz tudo? Então isso aí eu vou chutar, não existe mais. Grávida. Fiquei 30 dias para falar isso para ela, e agora vem um negócio que é muito top, porque eu digo, Deus é muito top. Deus é diferenciado. Ele faz os negócios diferenciados. E um dia em casa, eu olhando para aquela donzela ali, ela incomodada, eu acho que a gente estava na cozinha, nem lembro, ela falou para mim, Henrique, eu preciso conversar contigo. E eu pensei, gente, o que vem agora? Eu já estava com as pernas bambas, eu já estava ali com a minha cabeça moendo, pensando que chegou o dia que eu falei, Deus, tu não é nem doido, e Ele foi doido e mandou eu fazer. E agora era a minha parte, era a minha vez. A vez dele ele fez, foi doido e mandou eu largar. Chegou a minha vez de ser doido e aceitar. E ela disse para mim, Henrique, eu estou sentindo que chegou o nosso tempo no nosso negócio. Uns 30 dias, eu acho que vocês não entenderam isso, uns 30 dias, eu estava pensando como é que eu ia falar para aquela donzela que o nosso ganha-pão eu ia chutar e pronto. Nós temos um outro negócio, graças a Deus, o que nos permitiu também não definhar tanto, mas aquilo era o que nós vivíamos, nós sonhávamos com aquilo. Tem pessoas aqui que trabalharam lá com a gente, que fizeram parte dessa história. E aquela donzela, ela olha para mim e diz assim, Henrique, eu acho que chegou o tempo. Eu não sei se eu fiquei feliz, se eu fiquei triste, porque eu olhei e falei, gente, por que não falou antes? Eu estou 30 dias aqui. Era muito mais fácil, mas tá bom. A gente entra agora num ponto que é, o posicionamento e a obediência abriram portas. Muitas vezes a obediência traz sofrimento para a gente.
Só que a obediência e o posicionamento, eles abrem portas para um propósito que Deus tem nas nossas vidas. E abrem com força. E aí está nós aqui de novo, com os braços abertos, falando, eis-me aqui, e borrachada no lombo, porque não adianta obedecer uma vez, tem que obedecer de novo. E aí é interessantíssimo, porque cada vez que eu obedeço, parece que Deus gosta, e Ele gosta. Só que Ele gosta de ver até onde a gente vai. E daí Ele manda uma outra coisa. E a gente aceita. E aqueles passos que a gente dá assim, daqui a pouco a gente está pulando. E aleluia, porque Deus cega a gente de uma maneira, às vezes, cega no sentido positivo, de que é Ele, não sou mais eu. Agora é por Ele. Agora eu creio que sim, que Ele é capaz de me transformar. A gente, Ele usou uma mula. Eu estou bom aqui falando para vocês, ó, topetinho feito. Uma mula, Ele usou uma mula. Então, quantas vezes nós deixamos de obedecer a Deus, porque nós não acreditamos, e olha gente, eu já fiz oração, e falei para Deus, eu me posicionei. Tem um irmão aqui, que foi lá na minha loja essa semana, a gente passou o dia conversando, ele me encheu de pedrada e nem sabe talvez. E eu estava falando de posicionamento para ele. Deus tem falado muito comigo sobre posicionamento. Um dia eu orei aqui, ministrei posicionamento. Na sexta-feira o pastor João chegou aqui no domingo e pregou sobre posicionamento. E eu fiquei doido porque era Deus no negócio e estava massa. Só que estava caindo um negócio sobre mim, que eu tinha que continuar me posicionando e obedecendo. Deus estava falando e aleluia. Então muitas vezes eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui, manda, que agora eu me posicionei. Agora eu estou me esvaziando, o Senhor entra aqui e faz a tua obra. Aí Ele olha para mim e fala assim, ô Henrique, vai ali no Bruno e ora por ele. Aí eu falo, será que é de Deus? Vou nada, nem sei orar direito. Aí passa meio-dia, eu falo, Deus, eu estou aqui, pode me usar, faz a tua obra. Eu estou aqui posicionado aqui, ó. Posicionado. Aí meu amigo, que eu não vou expor, que está aqui, cabeludo, foi lá essa semana na minha loja e me deu uma pedrada. E ele falou, Henrique, eu vejo além do posicionamento. Ele disse, eu vejo a obediência. Porque de nada adianta nós estarmos posicionados e não obedecer. Eu estou aqui agora, estou posicionado. E Deus manda eu falar para vocês. Eu não falo, o que adianta? De que adianta nós virmos para a igreja todo domingo, toda sexta-feira, toda segunda no culto roupa, cair aqui, um negócio louco que acontece e nós não obedecermos aquilo que Deus manda nós fazermos? De que adianta? De que adianta nós orarmos, nós jejuarmos, nós virar esse mundo de ponta cabeça, que é fazendo aquilo que a gente acha que é o que Deus quer, e fazer sacrifício, e não fazer o simples que Ele manda, que muitas vezes é olhar para esse teu colega que está aqui do lado e dar um abraço nele. Olha só que é massa, jovem é bom demais. Dá um abraço aí em você, todo mundo se abraça aí, dá um abracinho, aleluia, um high five. Psh. Cadê os rockets aí? Vocês estão posicionados e obedientes ou não? Isso é bom. Deus gosta. O que sustenta o meu relacionamento com Deus não são os sacrifícios que eu faço, mas é a obediência que eu vivo nele. Gente, isso entrou na minha cabeça, foi hoje à tarde essa frase, eu escrevi que botei azul até porque, nossa, eu chorei. Não é o sacrifício que eu faço, não é acordar cedo com um neném, gritando, chorando, querendo mamar e trocar e vir para a igreja. Sexta-feira, depois do trabalho, correndo, tudo sujo. Chegar aqui, querer estar em casa descansando e vir para a igreja. De nada adianta. Aquilo que eu vivo é a obediência, é isso que tem valor. Não adianta eu ficar aqui enchendo linguiça. A gente perde muito tempo fazendo isso. E nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muito tempo.
o ponto 3 que eu quero falar com vocês, eu coloquei ele bem no meio aqui porque me ajudou demais, gente. O pastor Rafael até falou aqui agora há pouco sobre isso, que são as amizades. As amizades. Lá em Eclesiastes 4, do 9 a 10. Vai dizer assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Essa amizade eu fiquei brigando comigo mesmo. Eu boto amizade aqui, não boto, porque os outros assuntos parecem que são um pouco mais profundos. Mas quem são os nossos amigos? Eu falo isso, eu já estou emocionado aqui, vocês não têm noção da força que eu estou fazendo para não chorar aqui agora. E não é nem de nervosismo agora, é porque Deus colocou pessoas próximas a mim que, meu Deus. Deus tirou pessoas de perto de mim que, meu Deus. Às vezes parece que a gente perde, e amigo, gente, amigo é aquele camarada, aquela camarada que hoje eu olho dessa maneira. Tem que me levar para perto de Cristo, me levar para perto da palavra, me levar para a igreja quando eu não quiser e tiver com preguiça. E não ficar comigo em casa. Eu não quero ir para a igreja, também não vou andar de moto. Ihu. A vontade é essa, mas existe um propósito na nossa amizade, e o propósito é somar um com o outro. A gente se diverte, amém, e precisa divertir, só que tem algo muito grande chegando, e se a gente estiver junto, se a gente estiver em comunhão, abraçado, nós vamos nos manter inquebráveis, e nós vamos chegar lá. Ah, mas e os irmãos que estão lá fora perdidos? Tem evangelismo, nós vamos lá também, nós vamos no café, a gente evangeliza o homem lá no café. Está acontecendo um negócio doido lá dentro da minha loja agora. Tem acontecido, tem uns cabeças que já foram lá e a gente já viveu isso junto. Tem um negócio doido que acontece lá e as pessoas entram lá e saem chorando. As pessoas entram lá e a gente chora um com o outro, a gente abraça, a gente... Vem o irmão cabeludo aqui e fala para mim que não adianta nada eu viver posicionado se eu não me obedecer. Opa, se eu não obedecer a Deus. E eu achei que eu estava massa aquele dia. Eu falei para ele, posicionamento. Estou posicionado. Logo para esse cara aqui. Ele está me olhando rindo, mas não sabe o que fez comigo. E ele foi lá, a gente tomou um café junto. E toma pedrada daqui, pedrada dali. Passamos o dia juntos. Tem amigos aqui, nós temos nos reunido para orar no monte. Eu nunca fiz isso. Nós fizemos um propósito há um tempo atrás de 7 dias. Orar no monte. Teve um dia que um falhou, teve um dia que o outro falhou. Mas pelo menos a gente ligou. E aí não atendeu, mas pronto, a gente fez a nossa parte, a gente tentou. Só que quando a gente começou a orar junto, muita coisa começou a acontecer. Foi no meio dessa série de orações no monte que a gente fez, cada dia num lugar diferente. A gente conheceu uns lugares muito bonitos, muito top. E era legal porque quanto mais bonito era o lugar, mais porrada Deus dava na gente também. Chegava rindo e saía chorando arrastado. Amigos caminham com propósito. A gente tem que andar junto e fortificar
um ao outro. Eu sou ruim para isso. Eu sou ruim para fazer isso porque às vezes a correria não me deixa, eu sou ruim para atender telefone, ruim para responder mensagem. Então às vezes eu fico me perguntando, será que eu sou um bom amigo? Mas aconteceu também há pouco tempo de do nada Deus falar para mim, e é uma dessas obediências pequenas. E Deus falar para mim, Henrique, liga para o homem lá, faz tanto tempo. Eu falei, vou nada. A gente não fala mais há muito tempo. Ele falou, liga. Eu falei, então tá bom. E liguei. E o homem precisava só de como é que tá, meu amigo? Tá tudo bem? Para desabafar e... E se eu não tivesse ligado? Talvez não tinha acontecido nada, mas pelo menos eu tenho um testemunho para contar aqui para vocês. E o homem ficou muito feliz. Então, quantas vezes você em casa, Deus te pede para ligar para alguém, para mandar só uma mensagem para o seu amigo, e às vezes a gente não faz porque não tem nada a ver. Para nós nos tornarmos inquebráveis, essa amizade vale ouro. Porque ela vai te trazer e vai te ajudar a se posicionar, ela vai te ajudar a obedecer. Acho que eu não vou falar com detalhe, mas tem algo muito importante. O pastor Rafael falou que eu dei muito trabalho para ele no início. Eu sei que é com amor e ele me ama demais. Mas ele fez um negócio uma vez e azar o dele, ele que pediu. Lá no Campo Grande, na época, ele subiu aqui e deu o contato dele para a igreja. E falou, quem precisar de ajuda, liga. Ele no altar, eu estava ligando já. E ele ama essa história, porque o primeiro encontro nosso foi épico. Foi muito massa. Nós nunca tínhamos conversado. E esse cara, hoje eu fico pensando, que bicho doido. Ele é mais doido que eu. Porque o que eu vomitei para ele no primeiro dia não está escrito. Para mim foi libertador. Gente, vomitar é modo de dizer, falei muita coisa. Não vomitei no colo dele, não. A gente foi para uma padaria portuguesa, a padaria fechou e a gente ficou sentado na calçada, nem lembro aonde. Ela tirou as mesas, umas partes, e outra deixou a gente fora sentado. E ali começou uma grande amizade, porque esse nosso querido pastor me ouviu. E eu falei muita coisa para esse cara. Muita coisa. E desde então ele tem me acompanhado e me ajudado muito. Então eu não vou entrar em detalhe aqui, mas teve uma situação que eu tinha muita dificuldade. Muita, e não dá nem para falar que tinha, porque assim, a gente nunca está... É melhor evitar, né, achar que a gente está 100% macho alfa e que aguenta tudo, porque nós temos que ter temor e continuar entendendo que a gente é ser humano. Mas o pastor um dia falou para mim, ele disse, Henrique, o dia que acontecer, não importa a hora, pode ser 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, me liga que eu vou estar com o telefone te esperando. E a gente vai vencer isso junto. É isso que um amigo faz. É assim que a gente é amigo das pessoas, amigo dos nossos amigos, e juntos nós nos tornamos inquebráveis. E, gente, eu estou falando isso para vocês, mas eu devia estar sentado bem aí, ó. Antes de falar isso, eu já falei que eu sou ruim. E peço perdão a Deus e a todos os meus amigos também, mas eu vou ficar bom. Eu vou conseguir vencer essa barreira. Um amigo posicionado junto com a gente, ele vai nos ajudar a chegar no ponto 4. E o ponto 4 é perseverança na adversidade. Sozinho, com Deus, a gente vence. Mas se tiver um amigo, um ombro para chorar, meu amigo, que delícia. Principalmente quando ele vê que a gente está triste, fala, estou fazendo cá um churrasco, vem para cá. Fica triste aqui comigo, comendo. É ou não é? Aí. Pisa. Também. Romanos 5, 1 a 15, vai dizer o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos,
temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com amor. Eu sempre falo essa história, eu conto isso porque me chama muita atenção, porque eu faço isso o tempo todo. Aí eu vou falar para vocês o povo lá do Egito. Moisés foi lá, buscou o povo no Egito, vamos embora, todo mundo para a terra prometida, festa, todos os escravos agora estão soltos. Todo mundo junto, caravana, loucura. Chegaram no meio do deserto lá, Deus manda o maná, pumba. Deus está lá, coluna de fogo, nuvem, faz tudo esse trem lá. Só que Ele faz isso uma vez não, durante o dia, e amanhã Ele promete fazer de novo. Amanhã Ele vai estar lá de novo. Esse povo comia o maná diário, não era para guardar nada, era para comer, porque amanhã vai estar estragado. Só que eles não acreditavam que Deus ia fazer de novo. Então eles guardavam, eles faziam do jeito deles. Aí estragava, enfim. E eles perguntavam, como é que a gente vai... Gente, tem coisa que eu fico imaginando esse povo lá. O que a gente vai comer hoje? Caiu o maná do céu, tem 35 anos, todo dia. Hoje, o que a gente vai comer hoje? Meu Deus, Moisés, tu tirou a gente de lá, leva de volta, quero ser escravo, porque lá pelo menos tinha comida. Gente, todo dia Deus fazia um milagre na vida daquele povo. Todo dia Deus entregava o maná, todo dia Deus defendia eles do calor de dia e defendia do frio à noite e direcionava eles. E eles, por ser teimoso, por ficar batendo cabeça em pedra, ficava lá, ó. E por que eu gosto de falar sobre isso? Eu olho para mim. E eu falo para vocês, eu tenho vivido milagres desde que eu vim para Portugal, coisa de doido. Depois que a gente tomou o posicionamento de entregar a empresa, muita coisa tem acontecido. Deus tem falado com a gente em muitas áreas, porque a gente fez isso por um propósito dele. Entendendo que aquilo vem dele e que daqui para frente o que a gente vai fazer e todas as decisões que a gente vai tomar é para ele. Então a gente obedeceu, a gente se posicionou, a gente fez bons amigos e a gente está perseverando. E está dando tudo certo. Nunca faltou nada. E mesmo assim, sabe o que acontece? O que aconteceu hoje? Eu acordei e pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu vivi isso ontem, antes de ontem, antes de ontem. E estou igual esse povo aqui, que eu acho engraçado a história dele, que foi triste, mas eu acho graça o contexto do negócio, porque eu me incluo naquilo ali. É fácil falar do outro, é fácil eu apontar para o outro, e eu faço isso todo dia. Quanto milagre Deus fez na tua vida já, meu irmão? E hoje tu está aqui sentado pensando, e segunda-feira? Quanto milagre Deus já fez na tua vida? Quanta cura! Quantas vezes Ele já te curou? E você olha para você agora, para dentro de você, com uma angústia, sentindo um peso, e Deus, eu não vou conseguir dessa vez. Deus que te salvou, Deus que te curou, o Deus que proveu ontem é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo amanhã. E enquanto nós andarmos posicionados, obedientes e perseverando, nós não vamos parar. A gente não vai parar. Desde que a gente ponha na cabeça que
Aquilo que eu acabei de dizer, o Deus que fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã de novo. Hoje a nossa dificuldade está aqui, ó. E quando eu passar por ela, ela vai vir aqui. E quando eu passar de novo, ela vai vir aqui. Isso parece estranho, parece difícil, mas, gente, quanto mais a gente perseverar na batalha, mais a gente cresce. Mais a gente aprende e Deus nos prepara para algo maior que vem lá na frente, porque a vida não é flores. Tem algo grande vindo. Mas não é fácil. Para a gente participar disso, a gente vai ter que perseverar. Vai ter que ser quando não tem mais saída, nós vamos ter que falar: Deus, eis-me aqui. Para a gente chegar lá, viver esse extraordinário e viver esse algo grande que está chegando, nós vamos ter que confiar em Deus. Nós vamos ter que estar aqui prontos, posicionados e obedientes à vontade dEle. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica para trás. E aí até às vezes parece que é mais fácil. Mas esse algo grande Deus tem para a minha vida e tem para a tua. Deus tem um propósito maravilhoso na vida de cada um de vocês que está aqui. Aquilo que você enxerga com os teus olhos, aquilo que tu acha que Deus tem para ti, não é nem perto da realidade. A gente enxerga nada comparado à visão que Deus tem para nós. Os nossos planos não são nada comparado àquilo que Deus tem para nós. O nosso problema muitas vezes é que nós nos baseamos na força da nossa mão, do nosso braço, da nossa capacidade. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu nas últimas 2 semanas comigo para eu estar aqui. E é para a glória de Deus, porque é o que eu falei no início, eu não acreditava que Deus conseguia me transformar e me usar. Porque eu tenho meu jeito doido, meu jeito esquisito. Cada um aqui tem um jeito e olha, Deus tem um propósito para o jeito de cada um que está aqui. Tem gente, meus irmãos, que é só vocês que vão alcançar. Tem gente que está predestinada para te encontrar. E se tu estiver preparado, posicionado e obediente, tu não vai perder essa oportunidade. E quem está ganhando mais não é a pessoa, é você. Porque quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos posicionamos, quanto mais nós nos conectamos com pessoas que nos levam para perto da presença, mais o Senhor vai nos usar. Mais oportunidade Ele vai dar para a gente continuar obedecendo. Mais oportunidade Ele vai nos dar para a gente salvar vidas. Mais oportunidade Ele vai nos dar para a gente só olhar para uma pessoa e dizer: Deus te abençoe. Muitas vezes já aconteceu comigo, sabe, despertar curiosidade nas pessoas, só de dizer: eu estou bem, graças a Deus. Todo dia a pessoa me vê: Henrique, como é que tu está? Não acredito em Deus. Está bem porque graças a ti, não é graças a Deus, não. É tu que trabalha, é tu que paga as tuas contas, é tu que... Fala: não, graças a Deus. Justamente, eu pago minhas contas porque Deus me deu um trabalho. Eu trabalho porque Deus me deu vontade de trabalhar e me deu saúde para poder trabalhar. Então, muitas vezes, um Deus te abençoe, muitas vezes eu estou bem, graças a Deus, planta uma semente na vida de alguém. A perseverança não é sobre começar rápido, mas sobre chegar até o fim com os olhos em Jesus. A perseverança não é a gente chegar aqui correndo e arrebentar com tudo, mas é na dificuldade, a gente lá nadar de braçada, curtinha assim, ó, e vencer. E olhar para Deus e falar: é por ti que eu estou aqui.
E é em ti que eu vou vencer. E quando eu vencer, não sou eu. Quando eu vencer, quando eu chegar lá, nós acabamos de ver isso aqui. Davi falou que quando o gigante cair é para a glória do Senhor. Todo mundo saberá que há um Deus em Israel. Não é para mim, não é para você, é para a glória dele. Não adianta buscar só na dor, porque é na consistência que a fé cria raiz. Não adianta a gente chamar por Deus toda hora que está ruim, que está difícil, que está pesado. A gente tem que estar com Deus toda hora. Ah, se eu estiver com Deus todo dia, daí não vai ser difícil. Ih, coitado. Vai ser. Vai ser. Vai ser difícil, mas a gente vai vencer. O ponto quinto e... Meu Deus. Como é que vê isso daqui? Já era, né? Tá. Ponto 5. Acreditar nas promessas de Deus. Tinha um versículo aqui, mas vamos correr com isso. Ah? Pode ler? Então tá. Gênesis 37, 5 a 8. Vai lá na história de José. Certa noite, José teve um sonho, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive. Disse ele: estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos, da maneira com que ele contava. O resto da história eu acho que quase todo mundo conhece. Eu vou correr com a história e vou dizer assim, ó. Lá no final, o José, que foi vendido para os escravos, foi tacado no poço, depois tiraram, venderam para os escravos, foi preso, esqueceram ele na prisão, foi tirado da prisão, virou governador do Egito. E um dia, esses irmãos dele que venderam, que fizeram isso aí com ele, chegaram lá no Egito pedir pelo amor de Deus por comida, porque a situação não estava fácil. E José foi levantado por Deus para resolver aquilo tudo. Aquele menininho lá que eles venderam, que eles não davam valor. E o que eu acho mais impressionante nessa história, José acreditou no chamado dele o tempo todo. Deus deu a visão e ele foi firme. Foi preso e vamos embora, preso, foi vendido e vamos embora. Ele não perdeu o foco. E é só um parênteses que nem está nisso daqui, mas é assim. Quando os irmãos dele chegaram lá para pedir ajuda, gente, eu fico imaginando eu. Então agora vocês chegaram. Gente, é verdade, eu fico imaginando. Imagina a raiva que talvez eu teria. Em nome de Jesus não, que eu estou curado. Mas ele simplesmente acudiu eles, enfim, e resolveu, mandou o pai dele ir para lá e depois eles moraram lá nas terras, enfim. José não correu do chamado dele, não fez o que eu estava fazendo até ontem. E eu não consigo mais fugir do meu chamado. Eu fiz uma postagem de uma foto que eu estava aí de joelho outro dia. O pastor Rafael pediu para eu trazer aqui, ministrar uma oração rapidinho. Eu estava aqui sentado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou orar. E eu subi aqui, ele falou, em vez de estar me perguntando, tu devia estar aí porque tu tem um louvor para tu orar e pedir para Deus te dar a direção e aí vai resolver. E eu fiz. Cheguei aqui em cima, estava aqui já onde eu estou agora e pensando, meu Deus, o que eu vou orar? Estava um negócio tão bom aqui, um mover tão bom. E Deus começou a ministrar no meu coração, por acaso foi posicionamento. Aquele momento que eu estava de joelho aqui, foi porque teve uma hora que eu parei para respirar.
Teve uma hora que eu parei para respirar e eu vi aqui pessoas no chão por aqui e por ali, pessoas chorando, famílias abraçadas. Henrique, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando eu subi aqui, eu não sabia o que eu ia fazer e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me mandou aqui agora, é porque o Senhor tem algo para fazer através da minha vida, então está contigo. Eu não sei o que eu vou falar, o que eu vou orar e o que eu vou fazer. E Deus tomou conta, encheu meu coração, e eu comecei a orar. E quando eu vi aquelas pessoas prostradas aqui, lembra que eu falei para vocês de um passinho? Eu senti de Deus: eu estou contigo. E foi nesse momento que eu me ajoelhei aqui, o colega tirou uma foto e eu demorei uma semana para postar aquilo, eu fiquei remoendo aquilo uma semana. Porque para mim foi extraordinário. Porque foi uma experiência que eu senti muito forte Deus comigo naquele momento. Tá toda hora, só que quando a gente se posiciona, quando a gente mira e olha para o nosso alvo, para aquilo que Deus aponta, que é o nosso chamado e que Ele nos chama, que é o propósito da vida dele, que a gente não acredita, quando a gente consegue dar um passo desse, tu para e fala: meu, o que é isso? Ele é capaz de me transformar, Ele é capaz de me usar. Quem acredita no chamado não vive pelas circunstâncias, mas pela promessa de Deus. Tudo isso que nós falamos aqui nos aproxima de Deus, e cada vez que nos encontramos com Deus, nós perdemos algo nosso e recebemos algo dele. Cada vez que nós encontramos com Deus, nós deixamos algo nosso de lado, da nossa natureza, da nossa carne para o lado, e nós nos enchemos da presença dele. Quem é que está entendendo isso aqui? Não adianta buscar só na dor, é na consistência que a fé cria raiz. Nós temos que estar posicionados, orando, buscando a todo momento. Tem algo grande para acontecer. Tem algo grande vindo. Se você pudesse pôr de pé, por favor, coloca a mão no seu coração. E eu quero orar com você nessa noite. Coloca a mão no seu coração, sonde o seu coração, peça para Deus, peça para o Espírito Santo te conduzir, para que Ele te mostre aonde é que você precisa de ajuda para se tornar inquebrável. Porque isso é um trabalho constante de todos os dias. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, toque o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, Pai, entenda hoje de uma vez por todas, Deus, que quanto mais nós nos esvaziarmos de nós, mais Tu nos enche da Tua presença, Pai. Quanto mais Tu nos enche da Tua presença, mais nós vamos transbordar, Deus. Pai, libera, entrega, Pai, a vontade, a sede, Pai, do Teu Espírito Santo, para que todos nós aqui venhamos transbordar a Tua presença nessa noite. Oh Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Pai, Tu tens feito coisas grandiosas, grandes milagres nas nossas vidas. Tu tens transformado e curado tanta gente, Senhor. Só Tu sabes aquilo que está no nosso interior. Só Tu sabes as nossas aflições, as nossas dificuldades, Deus. A salvação. Pai, eu te peço então nessa noite que ministre o coração de cada pessoa que está aqui, Pai, para que eles venham entender, Deus, aonde é que está aquele ponto, Pai, que falta o Teu toque, que eles abram o seu coração, Pai, e deixem que Tu faça morada, Deus, para que Tu transforme a vida deles, para que Tu os use, Deus. Cristo, Tu és a minha Aleluia, Senhor. porção. Se tiver alguém aqui nessa noite que sente que precisa se posicionar, que sente que precisa obedecer, perseverar, eu peço que você levante a sua mão. A gente vai orar por você.
Se você sente que falta alguma coisa, Deus, para que Deus faça na sua vida, faça você entender e viver o propósito dele, levanta a sua mão, por favor, eu quero te ver. Aleluia. Você que levantou a mão, eu quero te pedir sem constrangimento, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia, Deus. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Ministra cura, Pai, nessa noite. Ministra, Deus, o Teu amor, Pai, sobre a vida dessas pessoas, que elas venham entender o propósito que Tu tem na vida delas, Pai. Mostre para elas, Pai, aponte a direção e não deixe com que eles se percam. Pai, não deixe que eles se enfraqueçam. Mande pessoas, Pai. Envie pessoas que vão cuidar deles, Pai. Envie pessoas que vão se aproximar e vão levar eles para mais perto da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ministra o coração dessas pessoas. Mostre para elas quais são as pessoas, Pai, que estão intoxicando elas nesse momento, Pai. Não deixe que nada, Pai, distraia essas pessoas, esses Teus filhos. Pai, eles estão aqui quebrantados, Deus, porque eles querem algo novo do Senhor. Eles querem viver, Pai, aquilo que Tu tens prometido, aquilo que Tu tens, Pai, mostrado para eles. Deus, eles querem viver o novo do Senhor. Tem um avivamento chegando e eles querem participar disso, Pai. Toca no coração deles, Senhor. Toca no coração deles. Pai, aquele pecado de estimação, Deus, que só Tu sabe, Pai. Toca no coração, mostra onde está essa ferida, Pai. Para que esse irmão venha se arrepender, para que esse irmão venha entender de uma vez por todas que é isso que está travando dele, Deus. Deus, Tu és a fonte, Pai, de todos os bens. Tu és a fonte, Pai, de todo o amor, de toda alegria, Pai. É só Tu, Pai, que pode nos tranquilizar nas horas difíceis, Deus. Que nós venhamos nos posicionar aqui hoje, Deus. Que nós venhamos nos posicionar e obedecer a Tua vontade, porque é isso que Tu tens para nós. Tu queres nos usar. Então nos mostre, Deus, o caminho. Nos mostre aquilo que está nos travando nessa noite. Pai, eu não quero mais ficar travado. Eu não quero mais ficar à margem da estrada. Eu quero andar no meio do Teu caminho e Te servir até o dia final. Você pode declarar essa. Essa é
se rende ao Senhor nessa noite como um ato de agradecimento. Toda minha vida pra te coroar. Não resta outro lugar, não resta outro lugar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será o segredo. E essa é minha promessa. Vamos nos posicionar. Gastarei minha Vamos obedecer. vida pra te coroar. Este é o meu anseio e este é o meu anseio, o meu amor por ti não será o segredo. E é a fome, Deus, que nos faz a cada Essa dia, fome que nos me faz levanta, cantar. que nos faz te Essa buscar. sede que me faz Traz a beber. fome outra vez, Senhor. És o nome Traz a que fome escuto outra ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será o segredo. Não será. Esta é minha promessa. Toda a minha vida, Pra te coroar. toda honra, toda glória. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será o segredo. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio e esse é o meu anseio, meu amor por ti não será o segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Senhor, muito obrigado. Como que a gente finaliza um momento desse, Deus? Esse É o meu anseio, meu amor por ti não
Será que você pode, com as suas próprias palavras, levantar suas mãos o mais alto e começar a agradecer ao Senhor? Agradece ao Senhor nessa noite por tudo que Ele falou com você. Comece a falar com Deus com as suas palavras, sem depender de uma letra de música. Vamos construir nesse momento, antes de finalizar, vamos construir um momento, um altar de uma adoração espontânea a Deus. Senhor, obrigado, 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 obrigado. Se não fosse esse amor por nós, se não fosse esse amor por nós, se não fosse o seu amor, não teria nem sequer oportunidade de posicionamento. Se não fosse a sua graça demonstrada e provada lá na cruz, não teria nem hoje lugar de arrependimento. A sua graça nos constrange, a sua graça nos preenche, a sua graça nos chama de filho, a sua graça restaura o que está quebrado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós só temos gratidão ao Senhor. Deus, a sua presença é real. A sua presença é real, Deus, nesse lugar. A sua presença é tão real. O que o Senhor quer falar, Espírito Santo? O que o Senhor quer de nós nessa noite? Deixa o Senhor te levar nessa noite nas águas mais profundas dEle. Deixa Ele te levar a um nível mais profundo nessa noite. Os céus estão abertos e estão derramando. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a Adora o tua Senhor com toda a glória sua força nessa e todo noite. o seu amor. Entrega ao Senhor nessa Infinita noite. humildade. Entrega ao Senhor Servo a de mais potente todos. adoração. Que Entrega a ele Deus nessa noite. cresça, eu diminua, Exalte o nome de Jesus. que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Só a igreja com toda a força declare. Que ele cresça. Mais uma vez, só a igreja, que ele cresça. Eu me constranja com a sua glória, o seu amor, na humildade. Aplaude o Senhor e glorifica a presença dEle nesse lugar. Trate com honra a presença do Rei. Trate com honra a presença do Rei. Trate com honra a presença do Pai. O Pai que é digno de toda honra, toda glória. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória seja dada. Seja dada. Seja exaltado Jesus nessa noite. Seja exaltado nessa noite pela sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu não posso deixar de dar a oportunidade também de orar especificamente por um último grupo de pessoas. Essa, como o Henrique pregou, é uma noite de posicionamento. Quem vai ser inquebrável rumo ao extraordinário, dá um glória a Deus no seu lugar. E eu não quero e não posso sair daqui sem orar por você que está nessa noite e que estava longe dos caminhos de Jesus. Você estava distante, como a Bíblia vai dizer, do filho perdido que decidiu sair da casa do pai e foi para bem longe. Mas hoje o amor pelo Pai te trouxe de volta. E você nesse culto chegou, você já conheceu Jesus e voltou, e saiu e hoje está voltando, você não conhecia Jesus, mas hoje Ele está te constrangendo no seu coração. E se existem pessoas assim nessa noite, eu quero orar por você também. Então faz um sinal bem alto com a sua mão, porque eu não posso sair daqui sem orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus, levanta a mão com muita coragem, que eu vou orar por você. Aleluia. E a outra coisa, como eu gosto de falar em todo culto, eu gosto de bater nessa tecla com o jovem, que jovem gosta de andar sozinho. Meu querido, para com isso. Você não vai chegar muito longe andando sozinho. Achei muito interessante o Henrique ter falado se colocava sobre amizade ou não. E a amizade vai te ajudar e te impulsionar. E a igreja está aqui para te servir nesse momento.
Então não fica sozinho. Se você precisa de alguma ajuda, algum apoio, procura alguém que você sinta segurança aqui na igreja. Nós temos também o telefone da paz para te servir nesse momento. Se você precisa de algum aconselhamento pastoral, algum atendimento pastoral, sem constrangimento, vai no WhatsApp do telefone da paz ou nos chama aqui no fim do culto. Só não vive sozinho ou quebrando a cabeça nas mesmas coisas e errando nas mesmas coisas. Deixa a gente te servir, amém, igreja? A gente não quer aqui conhecer a sua vida para poder te constranger, para poder te servir. O seu erro só é um erro diferente do meu, às vezes até o mesmo. E a gente vai junto nessa caminhada, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, Jesus. Obrigado. Senhor, nós oramos agradecendo nessa noite por esse culto, por tudo que o Senhor fez, por cada gesto do seu cuidado, por cada obra das suas mãos. O Senhor é bom em tudo que faz, o Senhor é perfeito em tudo que faz. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue falando conosco, que o Senhor nos abençoe ao voltar para casa, que o Senhor continue falando, transformando os nossos corações, e que o Senhor também possa, em nome de Jesus, abençoar aqueles que já estão nas casas, e que em nome de Jesus possamos ter um fim de semana cheio da presença de Deus. Eu oro pelo que o Rocket vai viver aqui nessa noite. Muito mais que entretenimento, que seja uma noite de transformação e de edificação em nome de Jesus. Eu oro pelos cultos do fim de semana, que sejam cultos cheios da presença de Deus, que sejam cultos que o Senhor vai falar conosco, que vai ser exaltado no nosso meio em nome de Jesus. Nós abençoamos, nós agradecemos e declaramos grandes coisas vão acontecer no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu costumo dizer, nosso culto acaba aqui, mas continua no Lagoinha Coffee, momento de comunhão, de edificação, e que o Rocket fica quietinho aqui, não vai lá pra fora. Vocês querem aprontar e quer ficar aqui lá fora? Vai ficar aqui, que o pastor Gustavo pediu, e você fica aqui de boa, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.